Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um vídeo da nossa série gratuita de opções binárias para iniciantes. E nesse vídeo aqui de hoje eu vou falar sobre linhas de tendência. O que são as linhas de tendência, como é que a gente faz o traçamento. E vocês vão ver que linhas de tendência nada mais é do que um complemento do assunto do vídeo anterior, que foi suporte e resistência. Quem ainda não assistiu, eu sugiro que volte aí. Quem está chegando aqui no canal agora também, eu recomendo que assista desde o início, principalmente quem é iniciante, para não ficar meio perdido, porque esse assunto que a gente está agora já faz parte da análise gráfica, já é um assunto um pouco mais intermediário. Então vamos lá, antes de iniciar aqui propriamente no assunto de linha de tendência, deixa eu retomar um pouquinho do que eu falei no vídeo anterior, que foram dos 3 tipos de tendência, porque é de suma importância que a gente tenha isso aqui em mente, que o mercado ele se movimenta de 3 formas. Uma delas é em tendência de alta. Como eu falei, ele nunca vai subir para sempre. O mercado vai se movimentar dessa forma aqui em ondas. E o que vai fazer a gente identificar que é uma tendência de alta? O mercado sempre vai estar fazendo topos maiores do que os topos anteriores. E, consequentemente, também fundos maiores ou mais altos. E a gente dá o nome disso aqui em uma tendência de topos e fundos ascendentes, porque eles vão estar aqui de forma crescente. Nessa movimentação, essas ondas aqui que vão estar indo a favor da tendência, essas ondas que vão estar subindo, a gente dá o nome de ondas de impulsão, e essas ondas aqui, que elas descem um pouco para corrigir o preço, como o próprio nome já diz, vão ser ondas de correção, que também podem ser chamadas de ondas de retração. Então vamos lá, deixa eu desenhar uma tendência de baixa, vai ser a mesma coisa, só que invertido. O mercado ele também não vai descer de forma contínua, tipo despencando, ele vai ter alguns momentos que ele vai fazer algumas correções. Então, da mesma forma, aqui ele vai estar deixando topos mais baixos do que os topos anteriores e fundos mais baixos também do que os fundos anteriores. E aí a gente dá o nome de tendência de topos e fundos descendentes, porque ela vai estar descendo, então de forma decrescente. E eu falei que são 3 movimentos. Qual é o outro movimento do mercado? Quando ele não tem muita força suficiente nem para subir muito, nem para descer. Ele vai estar se movimentando de forma lateral. E aí, como o próprio nome já diz, vai ser mercado lateralizado. Ele vai estar dentro de um canal, respeitando no momento uma máxima e uma mínima. E aí a gente pode dar um nome também, para quando o mercado está nesse movimento aqui, de acumulação de preço. Não sei se vocês lembram, mas eu falei no vídeo anterior que tem muita gente que prefere ficar de fora quando o mercado está assim, porque está tendo uma briga muito forte aqui, o preço está indeciso, tem muita presença de vendedor ou muita presença de comprador, e às vezes é porque o mercado está sem volume, não tem muitos players negociando no momento, e aí a gente não tem uma tendência definida, mas em algum momento o gráfico ele vai estourar para um dos dois lados, ou vai subir e iniciar uma tendência de alta, ou vai ganhar força para descer. Então é mais aconselhável que a gente opere quando está em tendências definidas. Então a gente dá mais atenção para tendências de alta e tendências de baixa. Deixa eu só revisar também uma outra coisinha aqui de suporte e resistência, porque, como eu falei, linhas de tendência é o complemento, então a gente tem que ter em mente bastante fixada essa questão aqui de suporte e resistência. Tracei aqui um suporte, a gente lembra que suporte é o que está embaixo e resistência é o que está em cima. Mas embaixo em cima do quê? Do preço. Vamos supor que o preço nesse momento ele esteja oscilando aqui no meio dessas duas linhas. Se o preço está aqui nessa região, deixa eu só mudar aqui de cor. Se o preço está aqui nessa região, tudo que está abaixo do preço é o suporte, que é o que vai segurar o preço e fazer o preço subir, e tudo que está acima é a resistência, que é o que vai segurar o preço lá em cima e fazer o preço descer. Como a gente viu, no suporte é uma região que tem muita força de compradores, que é o que vai tentar jogar o preço para cima, que é o que a gente acredita que quando o preço vier tocar nessa região, a gente vai entrar com uma operação de compra, justamente a favor disso, desse movimento do preço voltar a subir. E aqui em cima, na resistência, tem muita presença de vendedores. Então, quando o preço ele conseguir chegar nessa região, a gente vai jogar o preço para baixo, vai abrir uma operação de venda, porque a gente sabe que é esperado que aconteça isso. Nem sempre acontece. O mercado, como eu já falei algumas vezes, ele é soberano.
Mas claro que a gente vai fazer uma análise de forma que a gente filtre bastante nossa operação para ter chances maiores de acerto. Então vamos lá, o preço ele está subindo aqui, ele chegou naquela região. Como a gente sabe que é uma região forte aqui, que indica para a gente venda, é uma região de resistência, o esperado é que o preço desça. Aí beleza, da mesma forma, se ele chega aqui embaixo, o esperado é que o preço suba. É assim que funciona as zonas de suporte e resistência. E funciona dessa forma mais ainda quando a gente pega aquelas zonas extremas do gráfico, como eu mostrei no vídeo anterior. Claro que existem também suportes e resistências intermediários no gráfico, mas são mais fracos. Respeitam o preço em determinados momentos, mas elas tendem a ser rompidas mais facilmente. Então vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui de rompimento. Se o preço ele descesse aqui novamente, nessa zona aqui de suporte, e ele tivesse força o suficiente para romper a minha zona, o preço aqui agora, ele está abaixo da linha que era uma linha de suporte. Então essa linha aqui não é mais considerada uma linha de suporte para mim. Ela está acima do preço, então agora ela é uma linha de resistência. E como eu sabia que era uma zona forte ali, de briga ali dos compradores, mas que foi vencida pelos vendedores, quer dizer que o que tem nessa zona aqui agora, deixa eu só aqui mudar de cor para vocês, nessa região vai ter bastante presença de vendedor, que é o que vai fazer eu ter confiança de que se o preço for lá tocar naquela região que foi rompida, eu posso entrar com a operação de venda porque o preço vai descer. Então aqui, logo após um rompimento, a zona ela se inverte. Se ela era uma zona de suporte e estava segurando o preço, ela agora vai ser uma zona de resistência. Então, beleza. Da mesma forma aqui em cima, deixa eu só fazer o exemplo. Se nesse momento aqui, ó, que o preço estava subindo, ele tivesse força para romper a minha zona de resistência e agora ele estivesse acima dessa zona, essa zona agora seria uma zona de suporte. E se o preço descesse até ela, seria esperado de que ela conseguiria segurar o preço e a gente poderia entrar com a operação de compra porque o preço iria subir. Esse movimento aqui que o mercado faz, a gente dá o nome de pullback, mas não é o foco desse vídeo aqui. Vamos chegar agora, iniciar o vídeo, o assunto de hoje que é linha de tendência. Eu falei para vocês que linhas de tendência é o complemento desse assunto aqui, de suporte e resistência. Por quê? Suporte e resistência a gente viu que são linhas horizontais, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês lá na plataforma. Quando a gente clica aqui em ferramentas gráficas, a gente traçou nosso suporte e resistência através dessa ferramenta aqui, linha horizontal. Mas vocês vão ver que linha de tendência ela é inclinada. Porém, linha de tendência nada mais é do que um suporte e resistência. Vou mostrar para vocês como é isso. Primeiro vamos identificar uma tendência. Para a gente fazer aqui em tempo real aqui no gráfico. EURUSD. Ó, vocês estão vendo essa vela grandona aqui no EURUSD? É porque hoje, sexta-feira à noite, a gente entrou em OTC. OTC é um mercado que vem do inglês over the counter, que é mercado de balcão. Não é um mercado onde está funcionando o Forex. Nos finais de semana não funciona as bolsas, elas estão fechadas. Então é um mercado próprio aqui, um gráfico próprio, criado pela corretora, apenas para os traders fazerem as operações entre si. E aí quando esse mercado abre, que foi justamente aqui, ó, no final da tarde aqui de hoje, aí dá essa velona grande assim. Então, tanto que se eu abrir vários pares, vai ter essa vela também, quer ver, ó? EURUJPY. Aí, no início e no final do OTC costuma ter essa vela. Deixa eu ver se tem algum par aqui que não teve essa vela, pra mostrar pra vocês. Pra gente identificar melhor aqui no gráfico. Só um instante. O SDJPY. Pronto, o SDJPY não teve. Vamos procurar aqui no SDJPY uma tendência bem definida. Aqui, essa tendência de baixa aqui, primeiramente. Depois a gente dá um exemplo de alta. Essa tendência de baixa que começou aqui ontem, ó, 23, hoje é dia 24 de janeiro. Ontem, 23 de janeiro, 4 da manhã. A gente consegue identificar, deixa eu desenhar aqui essa tendência para vocês verem. Seguindo aquela movimentação lá das ondas. O preço aqui ele estava subindo, desceu, subiu de novo, desceu, subiu.
Então a gente viu que tendência de baixa, o preço se movimenta assim. Claro que eu estou fazendo aqui uma tendência, é porque a gente tem vários tipos de tendência. Tendência primária, tendência secundária, tendência terciária. Essa tendência aqui que eu tracei foi uma tendência maior, tanto que eu diminuí o zoom aqui do gráfico bastante. Só que se vocês observarem, dentro dessa tendência a gente encontra outras ondulações também. Tem alguns mini topos e fundos, que no caso seriam as tendências intermediárias, que são a secundária e a terciária, mas eu preferi traçar aqui uma maior para ficar mais fácil para a gente identificar. Então, beleza. Eu falei para vocês desde o começo que sempre vai deixar em uma tendência de baixa topos menores do que os anteriores. Para a gente fazer nosso traçamento lá da linha de tendência, é necessário que a gente tenha dois topos definidos, porque justamente a gente vai traçar uma linha que vai pegar esses dois topos e a gente vai deixar ela traçada no gráfico. Quando o preço ele voltar e tocar próximo daquela linha, a gente vai dar nossa entrada lá. Então, deixa eu traçar aqui para vocês para a gente ver se vai ficar certinho, ó. Quais são os dois topos que eu identifiquei aqui, ó? O topo mais alto aqui, onde começou uma tendência de baixa, e aí o preço desceu aqui e teve força para formar esse outro topo aqui. Então, quando ele descesse e subisse aqui novamente, aqui seria provavelmente a nossa entrada. Então, a gente tem que ter um topo, que no caso vai ser o primeiro toque da linha, é um indício de que aquilo ali vai ser uma tendência. Quando vem um outro topo naquela região, a gente já tem dois topos. No caso aqui, um topo mais baixo do que o outro, a gente vai poder traçar uma linha aqui de tendência de baixa. Porque a gente já tem dois topos, e aí se o mercado ele continuar caindo dessa forma, provavelmente o outro topo vai ser paralelo a essa mesma linha, vai respeitar. Quer ver? Vamos lá. Ó. Linha de tendência. Como é que a gente traça? A gente vai clicar aqui no primeiro topo e vai arrastar a linha aqui e ajustar ela até o outro topo aqui. Então, pronto. Vocês estão vendo que aqui teve um toque, aqui teve o segundo toque. Eu precisava apenas desses dois toques para eu confirmar que eu poderia traçar uma linha aqui. Aqui eu estou na tendência de baixa, eu dou o nome dessa linha de linha de tendência de baixa. A gente chama também pela sigla LTB. Vocês percebem que o preço, na verdade, quando ele desceu aqui e subiu novamente, ele não teve força de chegar até lá. Isso mostra que a tendência de baixa estava bastante forte. E essa correção de alta que acontece, a gente viu que acontece as ondas de correção. Essa correção ela não teve força suficiente para chegar lá. Mas o preço continuou descendo. Vamos ver se em algum momento ele veio tocar aqui. Perfeito, ó. Ele continuou descendo. Deixa eu diminuir aqui o zoom, ó. Vamos lá, seguindo o mouse aqui, ó. Eu tinha um topo, outro topo, mais um topo aqui que não teve força a chegar naquela minha linha. Aqui eu posso considerar um outro topo também. Outro topo aqui. E aí teve um momento que o preço ele conseguiu tocar naquela linha. Se a gente observar mais embaixo também, ó. Teve até um outro toque também na região. Lembra que eu falei que tanto para suporte e resistência como para linha de tendência também, a gente não considera apenas a linha, e sim a região. Até porque, se eu viesse aqui, ó, a gente está considerando o pavio, mas se eu traçasse a linha um pouco abaixo aqui, ó, na direção do corpo, também seria uma linha de tendência. Mas claro que eu falei para vocês que quando a gente traça no pavio, no extremo do pavio, a gente abrange uma região maior, dá uma margem maior para a gente acertar nossa operação. Então, beleza. Como eu falei com vocês, os dois primeiros toques são para confirmar a região para a gente fazer o traçamento. Então, tudo que viesse depois desses dois primeiros toques, a gente poderia pegar como entrada. Qual seria o tipo de entrada? Se é uma linha de tendência de baixa, a gente sempre vai entrar a favor da tendência. Se vai entrar a favor da tendência, é com operações de put, que é venda. A gente chama de put por conta do inglês, mas também a gente pode falar que são operações que a gente vai entrar vendido, operações de venda, operações abaixo. Enfim, para o preço, acreditando que o preço vai cair. Qual foi o terceiro toque nessa linha? Foi aqui próximo dessa mesma região, foi esse candle aqui. Ele foi lá, se a gente tivesse entrado aqui, eu estou operando em 5 minutos. Seria para o final dessa vela aqui. Ele chegou e até aquela região e ele terminou abaixo, seu corpo terminou aqui. Então seria uma operação de vitória.
Se a gente continuasse insistindo nessa linha de tendência, teria pegado outra operação aqui também, Vitória. Aqui foram velas que chegaram perto, não tocaram exatamente. Algumas pessoas entram na aproximação assim da zona, outros preferem entrar apenas no toque. Eu gosto de pegar entradas apenas quando toca exatamente na minha região extrema da zona, que é a região onde eu marco aqui no extremo do pavio. Então, beleza. Mas o que eu vou falar para vocês? Não é aconselhável a gente entrar muitas vezes em uma marcação, seja ela de suporte, resistência ou linha de tendência aqui no caso, muitos toques próximos. Por quê? Vocês percebem que formou uma zoninha aqui de lateralização, de acumulação. O que isso aqui quer dizer? Nessa região a gente sabe que tem força de vendedor, porque é uma tendência de baixa. Porém, o preço ele não estava conseguindo, se tivesse muita força aqui nesse momento, desde esse toque aqui, ou até mesmo desse segundo toque aqui na linha, o preço ele já desceria, mas ele conseguiu ter alguma resistência aqui que manteve o preço. Provavelmente, se os compradores tivessem com um pouquinho de força a mais, essa linha aqui teria sido rompida. E aí poderia ter começado uma tendência de alta, ou poderia ter acontecido um falso rompimento e depois voltava aqui para esse canal aqui de baixa. Mas enfim, o que eu quero dizer é, não é bom a gente pegar muitos toques próximos. Então a gente entraria aqui, porque seria o terceiro toque da linha, porque os dois primeiros toques foram os toques para a gente poder traçar a nossa linha. Aqui no terceiro a gente daria a nossa entrada. Aqui estaria próximo para a gente entrar de novo. Aí só se o preço ele voltasse lá, depois de um determinado tempo, ó, para você ver, aqui nessa entrada foi 8h30 da manhã. E aqui, quando ele chegou perto lá, mas não teve força para ir, já foi 4 horas depois. Então aqui já seria uma entrada mais certeira para a gente, se ele voltasse aqui, da gente acreditar na força da zona, porque foi uma zona, essa linha de tendência aqui foi uma zona que segurou o preço bastante. Ele não conseguiu de nenhuma forma aqui fazer com que os compradores conseguissem retomar aqui e iniciar uma tendência de alta. E aí, esse toque que eu falei, ele tinha sido 8h30 da manhã do dia 23. Veio tocar novamente aqui nessa região, 8h15 da noite do dia 23, então 12 horas depois. E a região foi respeitada. A gente pegaria esse toque aqui, esse toque próximo aqui não, porque estaria perto. Possivelmente aqui, se os compradores tivessem um pouco mais de força, teriam rompido. Então, não é aconselhável a gente pegar toques tão próximos assim, no mesmo momento. E aí, claro que a linha ela não funciona para sempre. Aqui ela foi praticamente respeitada de novo, mas ia ter algum momento que os compradores iriam ganhar força para retomar a tendência. Então, mas ela foi bastante respeitada aqui, ó, no período superior a um dia. Eu vou mostrar para vocês um outro exemplo de linha de tendência de baixa. Então, vocês perceberam que a linha de tendência de baixa ela é traçada acima dos candles, porque é justamente uma linha para a gente que equivale à linha de resistência. Quando o preço tocar nela, a gente vai acreditar na operação de venda. Porque a gente está operando em uma tendência de baixa e a gente sempre vai entrar com operações a favor da tendência. Se a gente quer entrar com operações de venda, a gente espera que sejam operações onde o preço ele chegue até uma máxima lá em cima e acredite na queda. Então, por isso, uma linha de tendência de baixa ela é traçada acima dos candles e não aqui abaixo, ela é traçada nos topos. Agora a gente vai ver... Não, deixa eu mostrar uma outra tendência de baixa, depois a gente vai para de alta, para não confundir muito. Deixa eu procurar aqui no SDJPY mesmo. Deixa eu ver, essa tendência de baixa aqui, ó. Pronto, vamos lá. Do dia 22 de janeiro, antes de ontem, teve esse topo aqui. A gente sabe que aqui estava iniciando a tendência de baixa, por quê? A gente tem um topo aqui, ó. Até um topo duplo aqui, ó, nessa mesma região. E aí, esse topo, ele foi mais alto do que esses. Ele conseguiu vencer essa tendência aqui. Porém, o que a gente observa? Primeiro toque é para a gente ficar no alerta. Segundo toque, que é a confirmação de que está iniciando a tendência. E aí a gente vai fazer o traçamento. Esse topo aqui que o gráfico fez pra gente era mais baixo do que esse. E aí a gente já sabe que topos mais baixos indicam pra gente uma tendência de baixa. Deixa eu só traçar aqui para ficar bem claro isso, ó. Teve esse movimento aqui do mercado, ó. Um M.
E aí deixou 2 topos aqui, sendo o segundo topo mais baixo que o primeiro. Então, provavelmente o mercado iria fazer isso aqui, ó. O próximo topo que ele fizesse seria, se fosse mais baixo do que aqueles, era uma tendência de baixa. Então, vamos traçar uma linha para ver se vai pegar certinho aqui, ó. Aparentemente, sim. Deixa eu voltar aqui. Ferramentas gráficas, linha de tendência. A gente clica aqui no primeiro topo e arrasta aqui para o segundo. Ó, mais um exemplo eu tô mostrando aqui para vocês, que quando era para o mercado vir, ele não teve força de chegar na região. Então, beleza. Mas a gente estava analisando aqui ainda o gráfico. O preço ele conseguiu fazer mais uma pernada aqui, ó, mais uma ondulação. Chegou próximo à região. Aqui já daria para entrar também com uma operação de venda. Quando a vela estava aqui e ela desceu um pouquinho, deu vitória. Mas se quisesse esperar certinho, uma operação certeira, ó, eu tracei na extremidade de um pavio, na extremidade do outro pavio. A gente teria pegado aqui, ó, quando a vela veio tocar essa região. E aí, também seria a entrada de vitória, porque o preço retraiu, o fechamento da vela foi abaixo da linha, respeitando. E como eu falei para vocês, a gente tem que respeitar bastante essa questão de pegar o terceiro toque. Primeiro, segundo toque, marcação, terceiro toque, entrada. Agora perceba aqui, ó, eu não falei para vocês que toda essa zona aqui, a zona do pavio, ela serve pra gente fazer nosso traçamento? Se eu tivesse pegado essa linha, ó, e considerado essa região aqui do corpo da vela, porque eu falei que eu marco o extremo para eu abranger uma área mais certeira, mas eu posso fazer esse movimento aqui também, essa marcação. Teria dado vitória aqui também, ó, porque a vela respeitou, ela fechou abaixo da marcação. Dessa forma aqui também, ó. Aí sempre, como eu falei, em algum momento vai ser rompido. Mais pra frente aqui eu pretendo mostrar pra vocês o que a gente faz quando uma linha é rompida. Porque isso aí é indício que vai começar uma nova tendência. Mas vou traçar agora uma tendência de alta aqui pra vocês. Eu já mostrei a tendência de baixa. A gente viu que a tendência de baixa a gente traça nos topos. Porque a gente espera que o topo seja uma região de resistência. Pra quando o preço ele chegar lá, ter uma força vendedora. Porque a gente vai entrar com a operação de venda. Porque é uma tendência de baixa. A gente sempre vai entrar a favor da tendência. Deixa eu procurar aqui. Na verdade, o SDJP estava caindo bastante. Deixa eu ver aqui no Euro GBP. Um pouco mais para trás aqui para ver se a gente localiza uma tendência de alta. Aqui, eu vou pegar essa tendência aqui. Apesar que não é uma tendência tão alta, tão forte, mas vamos lá. Aqui a gente considera uma tendência de alta porque, deixa eu desenhar. O preço ele estava descendo, ele parou aqui nesse fundo. Subiu aqui, fez um topo, fundo, topo. Esse fundo é maior, mais alto do que esse fundo aqui. Então, já indica pra gente que é uma tendência de alta. E aí, a gente tem um toque aqui, o outro toque aqui. A gente já vai fazer nosso traçamento da linha. Porque a gente vai esperar que quando o mercado ele venha tocar de novo nessa região, que seria aqui, a gente vai dar uma entrada de compra. Funciona dessa forma. Então, vamos lá. Ferramentas gráficas, linhas de tendência. Vou arrastar da extremidade desse pavio para a extremidade desse aqui. Certinho. Pronto, ó. Aqui, dessa vez funcionou, que eu tava querendo mostrar para vocês. O preço fez esse movimento de onda, desceu aqui. Aí a gente ia estar analisando a partir daqui para frente. Porque aqui foi onde a gente fez nossa marcação. Então, onde é que seria a entrada? No próximo toque dessa linha. E veio tocar aqui. Se a gente tivesse entrado exatamente aqui na região do toque, a vela ela recuou um pouquinho e terminou aqui. Seu fechamento foi acima da linha de tendência, ela respeitou. Então, vocês estão vendo que uma linha de tendência de alta, ela é traçada nos fundos. É diferente, é o oposto da linha de tendência de baixa. Porque se eu estou em tendência de alta, eu quero dar operações de compra. E para eu dar operações de compra é justamente no fundo, porque o fundo é uma região de suporte. Então, vai ser uma região que o preço vai vir, que eu acredito que vai ser a máxima onde ele vai cair no momento, para eu entrar com a operação de compra, acreditando que ele vai subir um pouco. Mas aqui foi uma tendência um pouco fraca, eu vou procurar uma outra para vocês. Apesar que aqui deu uma vitória também. Deixa eu voltar um pouquinho aqui.
tendência de baixa. O mercado ele tá mais caindo do que subindo. Aqui, ó. Pronto, essa tendência de alta. Vamos analisar ela. Se a gente tem esse fundo aqui, aí o mercado fez esse movimento, deixou esse outro fundo mais alto do que o anterior. Aí ele subiu um pouco, deixou esse fundo aqui. Percebam que esse fundo está na mesma direção desse aqui, é um fundo duplo. Eu vou fazer um traçamento aqui com vocês na linha dessa região, depois eu vou arrastar a linha para essa região desse fundo aqui, só para a gente fazer um teste. Linha de tendência, então vai ser da extremidade desse pavio desse primeiro fundo com a extremidade aqui desse pavio aqui do segundo fundo. Pronto, ó, certinho aqui. Vocês vão perceber, ó. Olha o toque perfeito que a vela fez. Deixa eu fazer o desenho da ondulação aqui pra gente entender melhor. Tendência de alta. O mercado fez esse movimento aqui. Aí ele desceu para fazer a retração. Subiu de novo no impulso e ele desceu. Percebam que ele chegou a romper. Teve um falso rompimento aqui porque ele voltou para a região. Mas, se a gente for observar, a gente pega o quê? A gente não está interessado na movimentação completa. É na movimentação da vela que vai chegar no toque da nossa região. Então, seria essa vela aqui. E a vela respeitou. Deixa eu dar o zoom aqui para vocês verem certinho. Essa vela aí. Peraí, só um instante, pronto. Ela deixou um pavio porque ela tocou exatamente na minha zona da minha LTA, linha de tendência de alta, e seu fechamento foi acima, teria dado vitória também. Aí percebam que teve um falso rompimento aqui, o preço voltou para essa tendência de alta e aqui respeitou novamente. Lá na frente respeitou de novo, até que rompeu e continuou a tendência de baixa. Então, ela respeitou um toque, aí teve o rompimento, segundo toque, terceiro toque. Mas como eu falei para vocês, é bom a gente pegar só a primeira entrada, aqui quer dizer a primeira entrada, depois da nossa marcação. É mais certeiro, é mais confiável. Deixa eu ver se eu acho algum outro exemplo aqui para vocês. Deixa eu procurar nesses outros pares que eu tinha aberto antes, o Euro-USD. Uma tendência mais definida. Aqui. Vamos primeiro para uma tendência de alta, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês. A gente estava nesse momento aqui do gráfico, que depois dessa queda, o gráfico deixou esse fundo. E ele conseguiu fazer um fundo aqui, um pouco mais alto do que o fundo anterior. Então, a gente poderia entender que aqui ele iria começar uma tendência de alta. Então, a gente vai traçar uma LTA, linha de tendência de alta, unindo esses dois fundos aqui, para ver lá na frente qual região seria respeitada. Então, linha de tendência desse fundo aqui para esse fundo. Marquei certinho aqui nas duas extremidades. Aí aqui na frente, quando o preço desceu, ele veio tocar aqui, mas não respeitou não. A vela ela terminou na linha. O corpo da vela ficou um pouquinho abaixo da linha. Pronto. Mostrei um exemplo que deu lógica, só estava mostrando exemplo de vitórias. Então vamos lá. O que acontece? Eu quero mostrar aqui para vocês o que acontece justamente quando tem um rompimento. Então, se a gente está vendo a tendência de alta, o que seria o esperado aqui? Deixa eu desenhar aqui para vocês. Não adianta eu mostrar só quando funciona, a gente tem que mostrar também como não funciona, o que vocês vão fazer. Tava aqui uma tendência de alta, o esperado seria tocar aqui e voltar a subir. Dessa forma aqui, certo? Porém, não aconteceu. Então, o que a gente faz? Lembra que uma linha de tendência de alta, que é o que a gente traça nos fundos, ela equivale a uma linha de suporte. A diferença é só que ela é inclinada, ela não é horizontal. E o que acontece com a linha de suporte que ela é rompida? Deixa eu desenhar aqui de novo. Se essa linha aqui ela foi rompida, quando ela voltar lá para tocar, o preço ele não vai descer?
Porque agora ela não funciona mais para mim como uma linha de tendência de alta. Ela vai ser para mim uma zona de resistência, ela é um suporte que foi rompido. Então isso aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Que a gente não pode desesperar quando acontecer isso aqui, ó. Ela não respeitou, se eu tivesse pegado aqui eu teria perdido por pouco, mas teria perdido. E aí o que eu ia esperar? Um momento que ela rompesse completamente essa zona. Rompeu. Então pronto, rompeu a minha linha de tendência de alta, não, o mercado agora ele está movimentando de forma contrária, vai ser uma tendência de baixa. Vou esperar o preço tocar nessa região de novo para dar minha entrada. Olha aqui, a terceira vela depois do rompimento veio tocar na região. Eu entraria aqui com uma operação aqui para baixo, porque eu estava vendo que agora não estava mais tendência de alta, estava iniciando a tendência de baixa e teria dado um win tranquilo aqui, ó. A gente teria entrado, né, no momento exato do toque da taxa e o fechamento da vela foi bem aqui embaixo, deixou todo esse pavio. Então isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Quando a gente faz um traçamento que ele não é respeitado, que ele é rompido, da mesma forma do suporte e resistência, é uma linha de suporte que é rompida, ela vira resistência. Então eu quero que vocês entendam que uma LTA, uma linha de tendência de alta, onde a gente traça nos fundos, ela equivale a um suporte. Então, se foi rompido, virou resistência. Deixa eu procurar agora um exemplo com a LTB rompida. Vou marcar aqui, ó, nessa mesma região. A gente está seguindo esse exemplo aqui. Se a gente viu que o preço agora ele não estava mais em alta, então em baixa, formou esse topo aqui e esse outro topo mais abaixo. Aí, como eu falei, basta 2 topos para a gente poder traçar uma linha de tendência. E a linha de tendência de baixa, a gente traça exatamente nos topos. É o contrário da linha de tendência de alta. A de alta é no fundo e a tendência de baixa nos topos. Pronto, aqui, ó. Tracei para vocês uma linha de tendência de baixa. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Ó, o preço ele estava descendo, subiu, desceu aqui de novo. O que eu estava esperando? Que quando ele tocasse aqui, ele descesse. Mas aconteceu a mesma coisa do meu exemplo anterior. O que teve? Teve o rompimento. Se teve o rompimento, quando viesse tocar aqui de novo, eu ia esperar que ele iria fazer um movimento contrário. Por quê? A minha linha de tendência de baixa, ela funciona como uma resistência. Então, sempre que o preço chegar lá, a gente espera que o preço vá descer. Chegou lá, ele vai descer. Agora, se ele foi rompido, ele vai segurar o preço da outra forma. Chegou lá, a gente vai acreditar que o preço vai subir. Vamos ver se respeitou aqui? Deixa eu aproximar pra gente ver. Qual foi a vela que rompeu? Essa vela verde aqui, ó. Era para eu ter entrado aqui com uma operação de venda, porque eu estava acreditando que o preço iria cair. Mas essa vela rompeu. Se rompeu a minha linha de tendência de baixa, eu sei que o preço agora ele tende a subir. Então, na próxima vela que fosse tocar, eu iria entrar com uma operação aqui de compra. E olha como respeitou. A gente teria pegado aqui na extremidade, no toque da taxa, e a vela fechou acima. Então pronto, foram 2 exemplos aqui, um do lado do outro, que eu consegui mostrar pra vocês o que eu queria. O que eu queria mostrar também, eu mostrei vários exemplos aqui pra vocês de quando funciona a linha de tendência, de quando a gente pega certinho a operação no terceiro toque e dá a vitória. E eu mostrei aqui justamente quando há o rompimento, da linha. A gente vai desesperar, a gente perdeu uma operação. A gente sabe que na próxima a gente pode ganhar, então é só ficar tranquilo. Se era uma tendência, eu vou repetir, uma tendência de alta, a gente traça ela nos fundos, porque ela se equivale a uma região de suporte. Porém, ela foi rompida. Se ela foi rompida, ela virou uma resistência. A resistência faz o quê? Quando eu chego lá, eu abro uma operação de venda. Seria uma vitória aqui. Então, seria um loss aqui, mais uma vitória logo em seguida. E aqui da mesma forma, ó, eu tracei uma LTB, uma linha de tendência de baixa. Aí o que era esperado? Ela é uma resistência para mim, porque ela é traçada nos topos. Quando o preço chegasse lá, eu ia entrar com uma operação de venda. Porém, o que teve? O rompimento. Então, a minha resistência ela se tornou um suporte. Então, quando o preço ele chegasse, eu iria entrar com uma operação de compra. E foi justamente nessa vela aqui. Então, eu mostrei para vocês certinho os exemplos aí de como é o traçamento da linha. Qual é a equivalência de uma linha de tendência com a questão de suporte e resistência? Então, só para ficar fixo aqui para vocês. Linha de tendência de alta, sempre eu vou traçar
na região de fundos, eu preciso de 2 fundos, sendo o segundo fundo mais alto do que o primeiro, e aí eu vou esperar o terceiro toque dessa região. Na maioria das vezes respeita esse toque, a gente entra com a operação de compra e vence. E quando não respeita, quando rompe, o que a gente vai fazer? Vai esperar vir tocar nessa região e entrar com a operação de venda, porque a gente sabe que não é mais um suporte para a gente, é uma resistência, porque ele foi rompido. E aqui da mesma forma, o contrário. Se é uma linha de tendência de baixa, eu traço acima, eu vou traçar na região dos topos. Mas é qualquer topo? Não, vai ser quando eu encontrar 2 topos, sendo um topo mais baixo do que o anterior. E aí, qual é o esperado? Sempre que o preço ele chegar nessas regiões, a gente vai entrar com operações de venda, porque uma linha de tendência de baixa funciona como resistência. Aí, quando eu pegar o terceiro toque aqui, a tendência é que respeite. Na maioria das vezes respeita, mas e se não respeitar? Eu sei que essa região agora não vai ser mais uma resistência, o preço vai estar acima dela, ela vai segurar o preço como suporte. Então eu posso, quando vier tocar, eu posso entrar com uma operação de compra. Prontinho. Nesses pares que eu abri, eu consegui mostrar para vocês exatamente o que eu queria. Como é o traçamento e como é que a gente faz quando ela é respeitada e quando ela é rompida. E dei as dicas para vocês de traçar nas extremidades, para a gente abranger uma área, uma zona maior. E também da gente evitar de pegar muitos toques juntos. Pegar apenas o primeiro toque depois do traçamento, que no caso é o terceiro toque da linha, porque os 2 primeiros toques são os toques que a gente toma como base a marcação. Então, linha de tendência é isso, é um complemento do assunto de suporte e resistência, como eu falei, e é a base que a gente vai ter para fazer nossas análises. No próximo vídeo eu pretendo mostrar para vocês qual é a diferença, porque quando a gente clica aqui em abrir novo ativo, a gente tem binárias e digital. Então eu vou mostrar para vocês qual é a diferença de binárias e digital. Vocês vão ver que são os mesmos pares que ficam abertos praticamente, mas existem as diferenças no pagamento da corretora. Tá vendo que aqui é 84%, 87%. Então eu vou falar para vocês um pouco disso aí. E também o tempo que a gente vai ajustar aqui para fazer nossas operações. Porque até então eu mostrei alguns tipos de análise que a gente faz. E no próximo vídeo eu pretendo mostrar já como a gente faz para dar nossa operação. Então vai ser isso aí. Se alguém ficou com alguma dúvida nesse assunto de linha de tendência, de identificação de tendência, essa questão dos topos serem mais altos, serem mais baixos, mandem aí nos comentários. Então se inscreva aí no canal quem ainda não for inscrito. Se gostou do vídeo aí, dá like, compartilha com os amigos. E é isso aí. Em breve tô aqui de volta com mais um vídeo para vocês. Como eu já falei, qual vai ser o próximo assunto.